Estamos gravando então. Pessoal, nosso planejamento para hoje é o quê? Na aula passada, falamos sobre o processo de um software, tá? O processo de desenvolvimento de software. Expliquei um pouquinho como que funciona, qual é o fluxo, como que as coisas ocorrem aí dentro de um processo, tá? Hoje, a gente vai dar uma olhadinha em um processo genérico, digamos assim, algo para nos dar um pouquinho de clareza do que é um processo, como que ele funciona. E aí nós vamos passar a estudar alguns dos modelos de processo já existentes, tá? Então, por que isso? Porque existem modelos já documentados, já desenvolvidos, que as pessoas utilizam no seu dia a dia e que já têm o conhecimento e a expertise aí de grupos e grupos de pessoas, já foi testado por muita gente e tem a capacidade de nos trazer vantagens aí competitivas no desenvolvimento do software, tentar garantir que a gente tenha uma quantidade menor de erros, uma agilidade maior no desenvolvimento, esse tipo de coisa, tá? Então, vou apresentar para vocês guia do Chrome. Aí, vamos para o nosso quadro branco, tá? Beleza, agora vocês já devem estar vendo o quadro branco. Aí. Então, pessoal, quando a gente fala em um processo de software, nós temos isso como como um processo fechado, como algo que engloba todas as metodologias necessárias, né, todos os subprocessos, todas as atividades que são necessárias para fazer com que um software seja desenvolvido desde o seu nascimento até o momento em que ele está atendendo às necessidades do usuário, tá rodando na empresa, tá coletando informações, processando, gerando relatórios e tudo mais, tá? Então, tudo isso faz parte de um processo de software. E para que nós façamos esse desenvolvimento, nós temos dentro do processo a metodologia ou as metodologias utilizadas no desenvolvimento, que basicamente são os métodos que o desenvolvedor, ou que a equipe de desenvolvimento, que a empresa de desenvolvimento utiliza no decorrer do seu processo de desenvolvimento. E dentro da metodologia, essa metodologia vai definir uma grande quantidade de atividades, tá? Então, essa metodologia ela é composta por um agrupamento de atividades que vão nos levar desde o primeiro passo, desde a entrevista com o cliente, desde o nascimento dessa ideia, até a, a conclusão desse processo, tá? E aí, dentro dessas atividades, nós vamos ter várias atividades. Então, desde a primeira atividade até a última atividade aí no ciclo de vida do meu software. Certo?
E dentro dessa atividade, nós temos um conjunto de tarefas diferentes. Dentro dessa atividade, nós temos um conjunto de tarefas diferentes. E cada uma dessas tarefas vai ter uma quantidade de coisas que tem que ser feita. Opa, acho que ficou um pouquinho grande. Vai ter uma quantidade de coisas que precisa ser feita. Então, nós temos para cada uma dessas atividades, dessas tarefas dentro da atividade, uma coleção de coisas que precisam ser feitas para vencer essa atividade. Então, se a primeira atividade, se a primeira tarefa, por exemplo, for a entrevista com o cliente, nós temos todas as coisas que precisam ser feitas, os que precisam ser coletados, as anotações que precisam ser tomadas, as informações que precisam ser repassadas para os demais membros da equipe. E isso vai passando de tarefa por tarefa, tá? Até que eu consiga completar essa minha atividade inteira. A minha atividade primeira poderia ser, por exemplo, levantamento de informações com o cliente. E aí, as tarefas podem ser entrevista com o cliente. A segunda é criação de um protótipo simplificado para apresentar para o cliente. O terceiro pode ser a criação de um esquema visual para mostrar para o cliente se ele vai concordar com com aquele layout. O quarto poderia ser obter a aprovação do cliente, tudo isso, para que eu consiga encerrar essa minha primeira atividade e passar para uma segunda, que poderia ser a parte da análise do meu sistema, tá? Então, tem todas essas atividades dentro todas essas tarefas dentro da minha primeira atividade, para que aí eu vá passar para a segunda atividade, passar para a terceira, para a quarta, para a quinta, até que isso me leve ao ponto de ter um software bem desenvolvido, de preferência, no final dessa maratona aí, tá? E a ideia da gente ter processos já definidos, metodologias já definidas, né, e utilizar coisas já documentadas, é porque o que acontece? Quando a pessoa não tem um modelo definido, uma lógica para seguir, ela começa fazendo um pedaço da análise, aí ela vai falar com o cliente, aí o cliente dá algumas informações e ela precisa corrigir um pedaço da análise, aí ela faz um pedaço da análise dela, ela consegue começar a desenvolver, ela desenvolve um pouco, aí ela descobre que faltou perguntar para o cliente algumas coisas, aí ela vai perguntar para o cliente, aí ela desenvolve mais um pouco, e daí depois ela mostra para o cliente o set que já está 50% desenvolvido, foi lá, mostrou para o cliente falou, mas eu não gostei desse layout aí, vamos voltar no começo lá e mudar esse layout. Aí ele vai fazer as mudanças de layout, e aí ele vai voltar para desenvolver o banco de dados, e aí ele avança, ele volta. Aí você acaba tendo um descontrole no teu processo de desenvolvimento. Esse aqui, inclusive, é o melhor diagrama que eu já desenhei. Acho que não tem para bater. Ele acaba tendo um descontrole no processo de desenvolvimento que, como resultado disso, você não tem como ter um software de qualidade nunca, não existe. Até se você for um desenvolvedor muito pica, você desenvolva algo, né, você tenha muito conhecimento sobre o que você está desenvolvendo, você seja o mestre das galáxias lá na linguagem que você vai utilizar, esse planejamento sempre vai fazer falta, sempre.
Tá? Você sempre vai se deparar com alguma situação onde você para e pensa, puxa, eu não pensei nisso. E aí isso vai te levar, é quase que nem aqueles joguinhos de tabuleiro, tá? Você chega nessa parte, para, pensa, puxa, mas eu não pensei nisso. Basicamente, você caiu numa casa, numa casinha onde está escrito 6 casas. Tá? E aí você volta a 6 casas. E aí você desenvolve mais um pouco. E aí você avança mais um pouco. E aí você cai em outra casinha que é a volta e 3 casas. Você depara com o cliente. E aí você apresenta para o cliente, e aí o cliente te diz, ó, mas não é o que eu quero. E como você não fez isso de maneira, isso é um volte para o início do jogo. E aí você volta lá quase no início do jogo. Então, essa forma, esses processos, esses métodos e essa forma de controle das coisas é uma forma importante da gente ter um certo controle de qualidade, tá? Não existe nada que diga que que o software que você está desenvolvendo é de qualidade. Não tem como saber, não tem como saber de maneira. Você pode estar utilizando as melhores ferramentas, as melhores linguagens, pode estar utilizando o melhor banco de dados, que se você der uma deslizada em alguns dos processos de desenvolvimento, você vai deixar um monteiro de bugs no teu sistema, e a qualidade dele vai lá embaixo, tá? Se você der uma deslizada na hora de fazer o banco de dados, vai deixar um monte de redundância no teu sistema, dados duplicados que não deveriam existir. Isso vai jogar a qualidade do teu software lá embaixo. Então você não tem como fazer esse controle de qualidade. É muito diferente quando a Pormade diz que faz o controle de qualidade, e na Pormade as máquinas são certificadas, a matéria-prima vem sempre nos produtores, a cola é a mesma. Então, eles têm como garantir essa qualidade, ou pelo menos garantir que a chance de uma porta com defeito é muito menor. Sabe? Eles podem colocar alguém que tem experiência lá na ponta, olhando porta por porta, opa, essa aqui está com defeito, devolve. Isso é uma forma de controle. No software isso é muito difícil. Não tem como no final do processo eu mostrar para a pessoa e dizer, ó, vê aí se ficou bom. Puxa, mas foram 3 meses, 4 meses, 6 meses, um ano desenvolvendo. E aí? E aí não ficou bom. Opa, então volta ali, desenvolve de novo. Certo? Então é uma perda de tempo, uma perda de dinheiro, é uma perda de tempo de desenvolvimento, de recurso humano. Então é o tipo de coisa que a gente tem que tentar evitar. E no desenvolvimento de software, evitar esse tipo de coisa é dessa forma aqui, ter um processo de qualidade, tá? Não vai evitar que você faça cagada no banco de dados. Não vai evitar que você faça cagada na hora de fazer, escrever a linguagem, né? Escrever o código-fonte. Não vai evitar. Mas você vai ter uma garantia que isso foi planejado de maneira prévia, foi analisado, foi estudado por mais de uma pessoa, passou por uma validação do cliente, passou por um monte de coisa. Então você tem uma chance muito maior de ter uma qualidade maior, tá? E é nesse processo aqui que os métodos de controle de qualidade do desenvolvimento de software focam, e não em saber qual é a linguagem. Então nós vamos aplicar uma ISO 2000 aqui na minha empresa de desenvolvimento de software. Beleza, então eu vou aplicar uma ISO 2000. Primeira coisa que eles vão fazer é perguntar qual a linguagem que eu estou utilizando? Não, não é. Por quê? Porque a linguagem você tem como fazer software de qualidade em Delphi, ou em Java, ou em .NET, ou em PHP, ou na linguagem que você quiser. Tá? Então, as ferramentas que você usa nesse caso são menos importantes. O processo que você utiliza nesse caso é o mais importante. Beleza? Entenderam um pouquinho? Então, esse é um processo genérico de software. Essa é a forma genérica como ele funciona. Tá? Em geral, nós temos um conjunto de tarefas agrupadas em atividades que são passadas seguindo um fluxo, tá? E aí, até que chegue na atividade final do meu desenvolvimento. O que vai mudar
de processo para processo, quando eu vou estudar aqueles processos tradicionais, tá? Modelo cascata, modelo faz e conserta, vai mudar o agrupamento dessas tarefas dentro das atividades e a sequência das atividades, tá? Então, no modelo cascata, a sequência é assim. No outro modelo, no modelo espiral, ele funciona de uma forma um pouquinho diferente, tá? Então, dependendo do modelo que eu aprender, estudar e utilizar, eu posso ter focos diferentes. Talvez para uma equipe de desenvolvimento de software X, um processo cascata tradicional seja mais utilizável. Talvez para uma empresa que tenha uma equipe de desenvolvimento diferente, a gente possa ter um modelo espiral sendo melhor, tá? Se adaptando melhor às funcionalidades da empresa, se adaptando melhor à equipe que a empresa tem. Então, por isso que nós vamos dar uma olhada não tão rápida nos modelos de ciclo de vida de software, nos modelos de desenvolvimento de software. E aí é importante a gente notar que as formas com que as coisas são agrupadas criam alguns padrões. E o uso desses padrões nos ajuda a trazer qualidade. Tá? Então eu vou fazer primeiro uma etapa de entrevista com o cliente. Ótimo. Então, o que é uma entrevista com o cliente? A entrevista com o cliente envolve entrevistar o cliente, levantar anotações e criar alguns esboços básicos. Beleza. Então, se eu for entrevistar o cliente e não tirar as anotações, eu estou fora do padrão. As anotações são importantes. Então, eu preciso fazer elas. Eu fui entrevistar o cliente, entrevistei o cliente, fiz as anotações, mas não fiz os esboços. Opa, isso é importante. Isso vai fazer falta quando a gente for fazer uma análise do nosso sistema, tá? Então, isso são padrões de software e esse é um processo de software, a forma com que um processo, em geral, funciona, tá? Vamos deixar o nosso processo aqui no cantinho. E aí, quando a gente fala em padrão, pessoal, nós temos vários tipos de padrão, tá? Nós temos alguns tipos de padrão que são formas de organizar as coisas, são padrões que se aplicam a coisas diferentes. Então, eu tenho, por exemplo, um padrão de estágio. O padrão de estágio é um padrão que define um problema associado a uma atividade metodológica para o processo. Ou seja, eu estou na etapa vamos manter o nosso exemplo, para que eu não passe todas as atividades para vocês. Então, eu estou na etapa de entrevista com o cliente, de levantamento de dados com o cliente. Ocorre um problema, tá? Ocorre um problema. A pessoa que fez a entrevista, o contato com o cliente, não fez os esboços iniciais do sistema que seria importante fazer. Beleza, então eu posso ter um padrão que me diga, um padrãozinho documentado, um pedaço de texto dizendo problema, contexto, solução. E aí, ali, você descreve. Quando ocorrer do cara não fazer as anotações, qual é o contexto? O contexto estamos na análise inicial, no levantamento inicial de informações para o desenvolvimento do software. Qual é a solução? Opa, não tem solução, meu amigo. Volta lá e conversa com o cara de novo. Faz a entrevista de novo e faz essas anotações. Tá? Então, aí nós criamos uma padronização. Nós criamos uma padronização que nos permite lidar com os problemas de maneira similar. Tá? E quando eu estou lidando com problemas de maneira similar, e esses padrões vão sendo melhorados com o passar do tempo, tá? Eu tive um problema, eu crio um padrão para resolver esse problema. E aí, dali 2, 3 projetos para frente, eu aplico esse padrão, conserto esse problema e vejo que tem uma forma de consertar melhor.
Opa, então eu posso atualizar esse padrão. Com o tempo, a empresa tendo diversos padrões documentados, a empresa tem uma facilidade tremenda na hora de resolver problemas e tem soluções padronizadas. O que isso traz para a gente? Isso traz para a gente uma uniformidade no software que você vai desenvolver. Tá? Por quê? Porque quando você desenvolve 1, 2, 3, 4, 5 softwares, você precisa que os programas da empresa sejam uniformes. Porque se não deu um problema lá no primeiro software, você mudou todo o padrão da empresa, você não vai lembrar nem como entrar lá e atualizar esse erro, consertar esse erro, consertar esse problema. Tá? Então, inclusive, nós temos hoje uma grande quantidade de de softwares, inclusive, que servem para documentar esses padrões e para que eu possa depois fazer buscas, tá? Opa, eu estou aqui no processo de criação do banco de dados e deu um problema que uma das tabelas está incompatível com o banco de dados utilizado, tá? Aí eu posso ir lá no meu sistema de gerenciamento de padrões e buscar tabela incompatível com o banco de dados utilizado. Ele busca para você, te dá uma lista de padrões que tem a ver com aquilo, e você tem como ver, então para esse problema, a gente já usou uma solução lá no software anterior que a gente desenvolveu. A solução está escrita aqui. Modificar a forma de criação da tabela, a fim de não utilizar o campo do tipo X, porque esse banco de dados não utiliza. E aí você tem ali a descrição e você sabe como resolver, tá? Então, esse é um dos tipos de padrão. O padrão que se relaciona a um estágio em que o desenvolvimento do meu software se encontra. Eu posso ter um padrão para tarefas, como fazer uma tarefa, como resolver um problema em alguma tarefa. Eu posso ter um padrão de fases, eu posso ter toda uma grande, uma grande quantidade de padrões que cada uma se aplica a um estágio diferente ou se aplica de uma forma diferente ao meu processo de desenvolvimento. E essa documentação de padrões, principalmente em empresas muito maiores, ela tem a capacidade de trazer uma economia de tempo e economia de serviço tremenda. Porque ao invés de ter aquele desenvolvedor que foi recém-contratado, aquele estagiário de desenvolvimento, aquele cara que está entrando no projeto agora, ao invés dele ter que ir lá e a cada 50 linhas de código correr para o superior dele e, olha, achei um probleminha aqui, eu não sei como é que eu resolvo, como é que faz isso, porque a gente precisa fazer uma conversão e não está dando certo. Ao invés dele ter que procurar o seu superior e perguntar como resolve esses problemas, ele tem a capacidade de chegar, abrir o sistema de controle de gerência de padrões, fazer uma busca pelos padrões que a empresa utiliza. Tá? E aí, lá ele muito provavelmente vai encontrar uma solução para aquele problema. Se ele não encontrar, se não tiver lá, aí sim ele vai ter que procurar o seu supervisor, né, o superior imediato. Mas a ideia é que isso nos traga uma padronização. Isso nos traga uma forma padrão de resolver os problemas e um processo mais de qualidade, não um software de qualidade, um processo de qualidade. E um processo de qualidade nos permite ter um software de qualidade. E aí, quando a gente fala que o processo precisa ser de qualidade, nós temos sistemas para avaliação e para melhoria, para aperfeiçoamento desse vai nos trazer um software de qualidade. Eu travei?
Travou. Deu uma bugada. Voltou já? Agora voltou. Tá, então o que eu falei é que as certificações, as validações na etapa de em empresas de desenvolvimento de software, elas trazem melhorias, elas avaliam e trazem qualidade por processo de desenvolvimento. E um processo de qualidade, ela tende a dar resultados de qualidade. Então, você não avalia e não certifica a qualidade do software, mas sim a qualidade do processo para que o nos dê resultados melhores. Tá? Inclusive, tem uma frase relativamente famosa, que é atribuída à NASA, na verdade, mas foi dita por algum dos engenheiros de maior, né, de grande renome da NASA, que eu não sei exatamente qual é, mas essa frase, ela diz que as empresas de software, elas têm mostrado grandes deficiências em tirar proveito das experiências adquiridas com projetos anteriores, projetos já executados. E isso é uma grande verdade. As empresas de desenvolvimento de software, é incrível que às vezes parece que a empresa em geral tem uma amnésia coletiva no fim de um projeto para começar o próximo. E ela começa a bater a cabeça, bater nas mesmas coisas que ela já teve no desenvolvimento anterior. Nos mesmos problemas, ela começa a cair nos mesmos problemas que ela já teve nos projetos anteriores. E aí é uma ineficiência muito grande, porque é como se você sempre tivesse que começar do zero, como se você não criasse uma base de experiência, como se você não criasse uma base de conhecimento que pode ser aproveitado, o que é até um pouco ilógico, porque quando você vai ver as vagas de emprego para desenvolvimento, para engenharia de software, para análise, a primeira coisa que eles pedem é experiência. 5 anos de experiência. 10 anos de experiência com as linguagens A, B e C. Beleza, e aí você entra na empresa e a empresa não tem documentação nenhuma, a empresa não tem experiência. A experiência que a empresa tem foi embora quando eles mandaram embora o último desenvolvedor, o desenvolvedor anterior. E aí toda a experiência que não foi documentada estava aqui na cabeça do cara e o cara levou embora. Certo? E o projeto novo vai ser desenvolvido do zero, batendo cabeça, dando murro em ponta de faca, caindo, quebrando, errando, tudo de novo, da mesma forma que já errou. Então, esses processos de padronização de documentação são muito importantes para isso, para que a empresa crie experiência. A experiência da empresa. E aí não importa se eu tive que mandar 1, 2, 3, 5 desenvolvedores embora. Não importa se eu tive que contratar 2 desenvolvedores novos. É óbvio que quando eu contrato um desenvolvedor novo, a velocidade do meu desenvolvimento vai lá embaixo, até o cara se adaptar à empresa, até o cara se adaptar aos projetos. É óbvio que quando eu mando alguns desenvolvedores embora, a velocidade do meu desenvolvimento vai lá embaixo, porque diminuiu a mão de obra e diminuiu a mão de obra qualificada. Mas, se a empresa tiver uma base de dados de conhecimento dela, esse processo não vai ser liso, não vai ser perfeito, não vai ser, mandei um embora, contratei um, beleza, tá tudo igual. Não, você vai ter uma quebra, mas essa quebra vai ser menor. Essa queda de velocidade, de desempenho vai ser menor. Os problemas que vão aparecer vão ser menores. Então, isso é muito importante, que as empresas tenham conhecimento. E aí, é muito importante que nós, enquanto estudantes de TI, estudantes de engenharia, tenhamos conhecimento disso. Por quê? Porque daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, vocês que vão estar à frente de empresas de desenvolvimento. Vocês que vão estar tomando decisões dentro
de uma empresa que desenvolva, ou dentro de um setor que desenvolva um software dentro da empresa. E aí, se você não tiver isso dentro de você, não tiver essa ideia de, opa, vamos documentar os padrões, vamos criar um processo de desenvolvimento bem desenvolvido, padronizado, vamos criar uma documentação no meu sistema, você está ignorando essa etapa de desenvolver a experiência da empresa. E isso é um tiro no pé para qualquer empresa. Para qualquer empresa. Tá? Imagina que uma empresa que fabrica bolas de futebol, aí ela... Opa! Ela... Uma empresa que desenvolve, por exemplo, bolas de futebol, que ela terminou a fabricação de um lote de bolas, ela joga tudo fora e começa a criar de novo as máquinas para criar essas bolas. Comece a fazer testes de novo no fio que faz a costura nas junções da bola. Comece com todo o conhecimento do zero de novo. Não faz sentido. Tá? Mesmo que essa empresa que fabrique bolas, ela de repente vá fazer uma... eu fabricava bolas de futebol, agora eu vou fabricar bolas de basquete. O material é diferente, o peso é diferente, a forma de fabricação é diferente. Mas as pessoas que estão lá dentro e a empresa já tem todo um maquinário, já tem todo um processo, já tem toda uma organização, já tem toda uma logística para fazer tudo isso funcionar. E só tendo esse conhecimento anterior já é o suficiente para que o processo de implantação dessa fábrica de bolas de basquete seja mais suave, seja mais tranquilo. O cara já conhece os fornecedores, já sabe qual é o esquema do material, como é que vai guardar, já sabe como é que vai despachar, qual é a melhor transportadora, se é mandar pelo correio, ou se é mandar por uma transportadora privada, já sabe quais são os clientes que mais vendem. Então ele já tem uma experiência. E as empresas de software costumam jogar toda essa experiência fora, tá? O que é uma perda tremenda. E aí a gente tem, pessoal, diversas formas de certificar esse processo de desenvolvimento, tá? Essas abordagens diferentes. E foram criadas formas de avaliar e aperfeiçoar esse processo do software. Algumas muito conhecidas, como, por exemplo, os processos de certificação da ISO, tá? Como, por exemplo, os processos de certificação da ISO 9001-2000, se eu não me engano, é a que, né, que vai para software. É o ISO, é o certificado da ISO que empresas de desenvolvimento de software conseguem ter dentro da sua empresa. Então, isso nos permite ter uma forma de avaliar. Eu tenho formas como o CMM ou o CMMI, tá? Que é a avaliação de maduridade dos processos. Então, nós temos uma grande quantidade de formas. Tem a ISO IEC 15. Oh, caramba. 15504, se eu não me engano. 15504, que é um padrão que define um conjunto de requisitos para avaliação de processo de software, tá? A finalidade disso é auxiliar na organização do desenvolvimento de uma avaliação objetiva da eficácia de um processo de qualquer software. Essa ISO 9001-2000 é um padrão genérico aplicável a qualquer organização que queira aperfeiçoar a qualidade global de produtos, sistemas ou serviços oferecidos. Então, é um padrão aplicável diretamente a organizações e empresas de software. Então, nós temos formas de avaliar esses processos, de certificar, de validar eles, para tentar comprovar que
seu processo de desenvolvimento é de qualidade, tá? E aí eu vou deixar só uma... Já é quase 11h09, a gente encerra por aqui. Eu vou deixar uma pequena atividade para vocês buscarem as empresas de desenvolvimento de software aqui da cidade, tá? Vão nos sites delas e vejam se tem alguma menção a algum processo de certificação de qualidade desse tipo, tá? Se algum fala sobre qualquer tipo de certificação, de controle de qualidade, ou de alguma coisa assim, tá? Então, que cada um aí me mostre 2 ou 3 empresas e diga se elas possuem alguma forma ou não, tá? Aí. Então eu vou lançar, deixa eu parar essa apresentação aqui. Vou lançar essa atividade para você ainda hoje, tá? Ela já aparece no Classroom de vocês. E aí a gente valida e certifica, né? Vão lá, dêem uma procurada, encontrem esse modelo, vejam as empresas que têm esse modelo. Se vocês não acharem nenhuma aqui na cidade que tem algum modelo, aí vocês descrevem as 2 ou 3 que vocês encontraram aqui da cidade, que não, né, e diz, ó, não possui na página qualquer informação com relação a isso. Não possui na página qualquer informação com relação a isso. Se você conhece alguém que trabalha ou que gerencia alguma empresa desse tipo, você pode entrar em contato. Manda um WhatsApp, pergunta, olha, eu estou tendo aula de engenharia de software, a gente está estudando os processos de certificação aí, eu queria saber se você utiliza alguma forma de controle de qualidade de processo, estilo a ISO, estilo a IEC, alguma forma de CMM, questão de COBIT, de TIO, esse tipo de coisa, tá? E aí vocês me respondem, se não acharem nenhuma aqui da cidade que tenha, procurem também empresas de fora que tenham alguma. Então fala, se nem da cidade tivesse, fala essa não tem, mas eu encontrei essa lá de Curitiba que tem o certificado, na certificação tal. E se ela tiver alguma no site, se ela tiver no site alguma descrição de como o que controla, qualquer coisa que ele explique sobre isso, você pode copiar e colar junto ou explicar para a gente. Tá ok? Beleza? Obrigado pela participação, pessoal. Obrigado pela atenção. E até a próxima aula aí. Show? Encerrei a gravação então, tá, pessoal? Esqueci de perguntar, alguém tem alguma dúvida? Se tiverem alguma dúvida, por favor, podem me mandar. Ok? Nada não? Então, beleza, pessoal. Obrigado, abraço e até a próxima.